Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, feriado, uma data muito importante aí no calendário cristão, né? Sexta-feira, né? Santa, Paixão de Cristo. E comecei meu dia bem reflexiva hoje. Antes, quero relembrar aqui com vocês os versículos que tenho citado aqui na abertura de cada quadro desse. A vontade de Deus é sempre boa, perfeita, agradável. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nunca se esqueça disso. Então, hoje, como eu falei aí, né, dia da Paixão de Cristo, então nada mais próprio para a gente falar sobre do que esse assunto, né? Eu lembro que há um ano atrás, o primeiro vídeo que eu postei aqui no canal foi de um áudio que eu montei, fiz um vídeo sobre a Páscoa, né? Eu vim falando ali sobre a verdadeira Páscoa. E aí eu fiquei pensando, o que que eu vou falar dessa vez? Já falei sobre o que é a verdadeira Páscoa e queria, né, tá falando sobre isso, mas veio para mim uma reflexão. Tá, a Páscoa que a gente comemora é justamente a ressurreição de Cristo, né? Hoje, a Páscoa que é comemorada, aliás, hoje não, a partir do momento em que Jesus morreu e ressuscitou, mudou o sentido, né, da Páscoa. Lá do Antigo Testamento, onde a primeira Páscoa celebrada foi com o povo ainda lá no Egito, onde Deus deu ali as instruções para Moisés, né? E aí, a partir dali, o povo foi liberto, e aí todos os anos eles comemoravam essa Páscoa que representava para eles a libertação, né, do povo ali do Egito, para agora estavam a caminho da Terra Prometida, então todos os anos eles passaram a comemorar. A partir do momento que Jesus veio e morreu, a Páscoa tornou-se a ressurreição de Cristo, agora a libertação do pecado, né? A gente agora ter direito à salvação. Então, um sentido muito mais amplo, né, do que era lá no Velho Testamento, mas o que eu quero analisar hoje aqui com vocês é o que antecedeu esse momento, né? Vocês já viram aí na capa do vídeo, né, a palavra Getsemane, que é o Monte das Oliveiras, né, onde Jesus subiu para orar. E no título aí do vídeo eu coloquei, né, fazendo aí a vontade, né, a submissão à vontade de Deus, né? Então, antes de falar sobre o assunto, eu quero ler aqui com vocês, que está registrado em Mateus, capítulo 26, do versículo 36 ao 46. Esse mesmo texto também está registrado no livro de Marcos e no livro de Lucas. E aí fala assim, ó: então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse: sente-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível afastar de mim esse cálice sem que eu o beba, faça a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem o que me trai. Aqui a gente vê um relato, né, sobre Jesus, minutos antes dele ser preso e passar por toda aquela via crucis.
E é impossível ler isso aqui sem se emocionar. Se você consegue ler isso aqui sem se emocionar, talvez você não tenha entendido o real sentido da Páscoa. E aí é preciso que você analise, né? Converse com Deus. E aqui, ai, desculpa, gente, eu me emocionei muito. Aqui, eu tô um pouquinho, não sei se é resfriado ou gripado, a temperatura mudou, tava bem quente aqui, e de repente caiu a temperatura ao ponto de ter que dormir de coberta. Aí, cobertor, né, tem lugar que fala diferente. Então eu tô com a voz um pouquinho fanhosa, o narizinho carregado, vocês me perdoem. Mas, como eu falei lá no livro de Marcos e de Lucas, também relata essa história. E em um deles conta que Jesus suou gotas de sangue. Existe um fenômeno quando a pessoa, as emoções, eu até esqueci o nome, eu ia anotar, mas não anotei. Quando a pessoa está carregada de tamanha, né, os sentimentos ali estão muito carregados, pode acontecer da pessoa suar sangue, né, quando o corpo ali está em estado de agonia mesmo. E Jesus estava nesse estado de agonia porque ele sabia o que estava prestes a acontecer. Só que entre saber e de fato viver, é algo totalmente diferente. Nos 3 livros relatados, também relata que por 2 vezes Jesus prediz sua morte. Em 2 momentos diferentes, ele traz falando do que seria necessário ele passar, mas que ressuscitaria. Uma das vezes Pedro quis repreendê-lo, falar, não, mestre, que isso? Se você não vai morrer não, eu dou minha vida e tal. Jesus o repreendeu, porque ele entendia que ele precisava obedecer e atender à vontade do Pai, que era a missão da vida dele. E muitas vezes, a gente, quando Deus nos pede para fazer algo, e aquele algo não nos custa nada, tá tranquilo, né? Deus me pediu para fazer algo, vou fazer. Mas e quando Deus te pedir algo que lhe custe alguma coisa, que lhe custe algum sacrifício? Como você reagiria? Que é muito fácil para a gente fazer algo que não nos custa nada. É muito fácil. Muitas das vezes, quando pede algo que foge completamente daquilo que queremos ouvir, a gente fala, não, isso não é Deus falando, não. Isso não é Deus, né? Não pode ter vindo de Deus isso. Mas Jesus ouviu algo que ele tinha que fazer e ele reagiu de forma diferente. A Bíblia não relata tudo sobre a vida de Jesus do momento que ele nasceu até seu último segundo de vida. Nós temos na Bíblia mostrando o nascimento de Jesus, depois uma breve passagem quando ele estava por volta de 11 anos, quando ele ficou lá no templo, a mãe dele veio embora, estava indo embora sem ele, voltou lá, ele estava entre os mestres, e depois já com 30 anos para viver seu ministério que durou cerca de 3 anos e meio. Mas eu acredito que ele passou por muitos momentos de crise interna, no sentido de que ele, por mais que ele tenha topado vir, nascer e morrer por nós, ele veio como um ser humano. A palavra fala que ele se despiu, né, de toda a sua divindade. Para vir, ele nasceu, ele foi bebê, ele foi criança, ele aprendeu a falar como qualquer um de nós. E quando ele era bebê ou criancinha, ele não tinha consciência, eu vim, porque ele não veio até onde eu sei, pelo menos a Bíblia não fala sobre isso, mas eu acredito que ele veio como qualquer um de nós. E quem ele era e qual era a missão dele foi revelado aos poucos ao longo da vida dele, conforme ele foi crescendo e se aproximando cada vez mais de Deus. Tá certo que ele nasceu com algo diferente, porque ele veio para uma missão diferente. Então, algo já chamava atenção desde novo. Quando ele foi esquecido no templo, ele estava lá conversando com os mestres da lei. E todos admirados com a sabedoria que ele tinha. Então, ele já veio com algo diferente, né? Com uma sabedoria muito grande.
Mas eu tenho para mim que foi ao decorrer que ele foi sendo revelado. Foi-lhe sendo revelado qual era a missão, quem ele era de fato e qual era a missão dele aqui na Terra. Tanto que quando chegou o momento que estava prestes a acontecer, a prisão dele, tudo que ia decorrer depois disso, ele se afligiu tremendamente, porque ele era um ser humano como qualquer um de nós. E não foi fácil para ele se entregar dessa forma. E ainda mais que, analisando, ele poderia parar e analisar tudo que ele viveu na vida, o bom menino que ele foi, né? A boa pessoa que ele foi. Na Bíblia fala que ele não pecou. Então, ele tratava as pessoas com amor, com educação, com respeito. Então, se ele fosse analisar a vida dele, ele poderia, talvez, se não tivesse entendido bem quem ele era, talvez ele ficasse revoltado ou falar assim, mas eu não fiz nada para merecer isso. Por que eu estou pagando por isso? Por que eu tenho que sofrer desse jeito e morrer numa cruz? Se eu não fiz mal a ninguém, se minha vida aqui foi de fazer o bem. Mas ele, quando recebeu a revelação, em algum momento da vida dele, ele entendeu claramente quem ele era e qual era a missão dele. Mas embora tenha entendido, mesmo assim se afligia, porque o lado humano gritava, né? O lado humano gritava, ele sabia que estava prestes a acontecer. Então, neste momento, ele ficou extremamente aflito, falou, pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Ou seja, pai, eu vou precisar mesmo passar por todo esse sofrimento sem merecer? Eu vou mesmo ter que passar por tudo isso? Se for possível, se tiver um plano B, por favor. Mas logo depois ele falava, mas se não for possível, que faça a tua vontade. Porque ele sabia qual era a vontade do pai. O que o pai tinha designado para ele fazer. E ele obedeceu. Ele obedeceu, mas estava sofrendo. E os discípulos que ele tinha levado até lá em cima com ele, porque eles também já estavam sabendo o que ia acontecer, porque Jesus já tinha falado por 2 vezes sobre esse fato, então eles estavam também entristecidos e eles não tinham força nem para orar. E eles estavam tão abatidos que eles acabavam pegando no sono. E aí Jesus vinha e falava, vocês não podem ver lá comigo 1 hora, sequer. Então, ao mesmo tempo, Jesus também se sentia ali abandonado, por mais que eles estivessem ali, mas eles adormeciam e não estavam velando juntamente com ele. E ele voltava por 3 vezes, ele voltou repetindo a mesma oração, mas sabendo que a vontade do Pai era o contrário do que ele estava pedindo. E aí ele, nesse momento, ele falou, chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores, levante-se e vamos. Aí vem aquele que há de me trair. Ele já sabia, a essa altura do campeonato, tudo o que estava para acontecer, talvez não exatamente a forma como iria acontecer, mas ele sabia que não seria fácil, não seria nada fácil. E olhando para esse texto, que ao começar a ler eu chorei, porque é muito forte o que está mostrando aqui. Porque muitas vezes a gente olha, Jesus é Deus, ele veio para morrer por nós, mas ele viveu como humano. Tudo que ele sentia era como cada um de nós. E se você está vivendo sua vida e de repente você, ao se aproximar de Deus, escutasse algo semelhante dele, sobre quem você é e por que você está aqui. E falasse para você terá que morrer, você passará por sofrimentos terríveis para poder unir de novo as pessoas a mim. Qual seria a sua reação? Qual seria a sua resposta? Como que seria tudo a partir daí? Porque, como eu falei, né, quando a gente ouve
algo que Deus está nos pedindo que não nos custe nada, é muito fácil, é gostoso até de fazer. Estou obedecendo à voz de Deus. E quando Ele te pede para sacrificar algo? E quando Ele te pede para abrir mão do seu conforto para ajudar outros? E quando Ele te pede algo que te custe caro e que não é gostoso de fazer? Você faz por obediência, não porque está sendo bom fazer. Você faz porque está entendendo o que Deus está te pedindo. Não porque é prazeroso fazer, mas sabendo que a obediência irá produzir lá na frente frutos para a sua vida. Como que você reagiria a tudo isso? Outra coisa que me veio muito forte quando eu li essa passagem é que a gente vai, muitas vezes, ficando frios diante das circunstâncias da vida, ao ponto de ler um texto desse aqui e não se emocionar. Como algo banal, e não foi algo banal. E assim também a gente age em relação ao nosso próximo, onde a gente vê tanta coisa ruim acontecendo no mundo. A gente vê nos noticiários passando tanta coisa horrorosa, tantas pessoas sofrendo, e aquilo já não nos atinge mais. A gente vê, na hora, às vezes pode até ficar um pouquinho assim, mas daqui a pouco a gente desliga a televisão e vai viver a vida normal. Vai se alimentar, vai fazer tudo que tem para fazer e aquilo dali fica banalizado. A gente vive com o nosso dia a dia, muitas vezes bem diferente da realidade de muitos, porque sabemos que todos passamos por dificuldades, do menor ao maior, mas são dificuldades diferentes. Às vezes, as nossas dificuldades não chegam nem aos pés da dificuldade da maioria da população mundial. Muita gente passando fome, muita gente sendo escravizada, muita gente passando por abusos maiores do mundo, os mais diversos. E aquilo já não nos comove, não nos incomoda. E aí a gente vive, a gente senta na nossa mesa, agradece para comer, come, se alegra e vive a vida normal, como se não tivesse acontecendo nada ao redor. Tudo está indo bem. E a dor do outro não nos incomoda. Só passa a incomodar quando é algo bem próximo a nós, quando é algo que nos atinge. Aí a gente passa a perceber a dor do outro quando a gente passa por algo semelhante. E aí parece que nada faz sentido. Quando Jesus fala lá sobre os mandamentos, que ele resume em 2, que fala: amar a Deus sobre todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo, eu sempre entendi que amar o próximo é fazer o bem, fazer aquilo que eu gostaria que fizesse comigo e não fazer o que eu não gostaria. Isso sempre ficou bem claro na minha mente. Mas, cada vez que eu me aproximo mais de Deus, eu vou entendendo ainda mais o que é amar o próximo. Não é só isso. É você se movimentar em prol de ajudar aqueles que estão ao seu alcance ajudar. Porque se eu vejo alguém passando uma necessidade bem ali na minha frente e eu sou capaz de virar as costas e eu tenho para sentar na minha mesa e comer, isso tem que me incomodar. Eu não posso ver meus filhos bem, tendo que comer, tendo que vestir, tendo presentes, e ver o outro lá sofrendo, e eu estou aqui. Não é que eu não possa me alegrar por estar bem, por ter abundância, não é isso. Eu posso me alegrar e devo ter muita gratidão por isso. Mas eu não posso esquecer quem às vezes não tem nenhum prato de comida para comer e fazer vistas grossas para isso. Ah, Jocely, mas então se a gente for pensar em tanta gente sofrendo no mundo, a gente não vai conseguir nem mais ser feliz. A gente vai viver chorando. Sim, de fato.
Não estou também dizendo que você não pode se alegrar com as coisas e que agora você tem que tentar resolver todo o sofrimento do mundo, porque não tem como a gente sozinho fazer isso. Mas são as pequenas atitudes do dia a dia, aquilo que está em suas mãos, aquilo que você pode fazer. Porque aquilo que a gente não pode fazer é com Deus. Mas se você está ali, tem alguém necessitado que você pode ajudar, e você vira as costas, você não está amando o próximo, você está quebrando o mandamento. E quando eu li essa passagem de Jesus, o sofrimento que ele passou aqui, me veio muito forte isso, que tem muita gente sofrendo. Os mais diversos tipos de sofrimento. E às vezes a gente faz como aqui. Lê como um texto qualquer, fecha a Bíblia e está tudo certo. A gente vê o noticiário, na hora até se comove um pouquinho, depois desliga a televisão e está tudo certo. Continuo tocando minha vida. Normal, não me falta nada, tenho o que comer, o que vestir, me divirto quando eu quero, viajo quando quero. E um monte de gente não tendo o que comer, gente. Vocês sabem o que é isso? Não tendo o que comer. Então isso me chamou muita atenção. Talvez você pense, Jocely, o que tem a ver isso tudo com a Páscoa? Tem a ver que Jesus, assim como qualquer um de nós, foi humano e passou por muitas situações difíceis sem merecer. E por mais que sejamos pecadores, né? A gente peca, a gente erra. Na Bíblia fala que Jesus não pecou. Então, ele não merecia passar tudo aquilo e ele topou passar por nós. E nós pecamos, mas uma boa parte da população tem um coração bom. Erra por acidente, erra por falta de conhecimento. Tem muita gente que planta o bem o tempo todo. O que faz de errado é como eu falei, acidental, sem premeditação. Tem o coração bom. E aí, muitas vezes, está colhendo coisas que não plantou. E aí, se revolta, porque fala assim, o que eu fiz para merecer isso? Se revolta. Então, Jesus veio para experimentar tudo que ele poderia experimentar aqui nessa terra e para pagar um preço que nós deveríamos pagar. E se hoje nós temos acesso direto ao Pai, é porque ele, em obediência, não voltou atrás. Mesmo estando com o coração angustiado, ele falou assim, seja feita a tua vontade, não a minha. Porque ele entendia que por mais doloroso que estava sendo, a vontade do Pai é boa, perfeita e agradável. Embora aos nossos olhos, naquele momento da dificuldade, não faz sentido. Não faz sentido. Mas, quando passa e a gente olha para tudo que passou, a gente percebe o quanto Deus foi conosco, o quanto Ele nos protegeu, o quanto Ele nos fortaleceu para passar por aquela situação e o quanto a gente cresceu. Então, às vezes a sua cruz está pesada. Às vezes o que você tem passado está difícil, né? Mas não desista. Não desista. Às vezes o que você está passando foi por escolhas erradas. Mesmo assim, não desista. Peça a Deus para consertar a rota. Mas se você está passando algo que foi algo que Deus designou para você passar e está difícil, também não desista, assim como Jesus não desistiu, porque Ele irá te fortalecer e no momento certo você irá vencer, assim como Jesus venceu a morte. No terceiro dia Ele ressuscitou e tudo aquilo que Ele passou já não fazia mais Ele sofrer, porque já tinha passado. Agora era a alegria dele ter conseguido cumprir com a missão dele.
Agora tinha cicatriz, as marcas que permanecem até hoje, para lembrar daquilo que ele passou, mas agora lembrando de um outro prisma. Naquele dia lá no Monte das Oliveiras, no Getsemane, ele estava prestes a passar, a angústia estava muito grande ao ponto dele chorar, se angustiar, suar sangue. Estava difícil, mas passou. E quando passou, ele já está do lado de lá agora, olhando para o que passou. Mudou o prisma. Agora ele está olhando com um olhar de vencedor. Foi difícil, mas eu venci. Quando ele fala, eu venci o mundo, quando ele fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, se eu venci, vocês também vão vencer, porque eu já fiz a pior parte. Não desanime. É isso que a Páscoa quer dizer. É a ressurreição, é aquilo que ele fez por nós. E às vezes a gente reclama por falta de parar e olhar para a vida de Jesus. Quem ele é, o que ele representa para nós. Quando ele fala, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. Quando ele fala assim, muitas vezes a gente pensa que o cristianismo é um sofrimento sem fim. E não é isso. Quando Jesus fala que é para seguir e deixar a cruz, não se trata de passar por enfermidades, por desastre, por nada disso. Isso é porque estamos no mundo, estamos sujeitos a qualquer coisa natural do mundo caído. Né? As enfermidades, as lutas, as adversidades, vêm. Mas o que Jesus quer é que a gente viva, quando ele fala negue-se a si mesmo, ele está falando para a gente deixar de ser egoísta, que a gente começa a olhar ao nosso entorno, que a gente começa a olhar ao nosso redor, porque todos fomos criados por Deus. Então, se a gente não tiver compaixão pelos outros, como que a gente pode herdar o céu dessa forma? Então, quando Jesus fala para a gente, carregar nossa cruz, ele está falando justamente isso. Para a gente viver uma vida sem egoísmo, para a gente tirar o nosso ego do centro de tudo, os nossos próprios interesses, e a gente passa a viver em comunidade, pensando uns nos outros, que a gente passa a contar com o Pai, assim como Jesus contava. Que a gente possa fazer a nossa oração expondo sim o que a gente pensa, o que a gente deseja, mas no fim falando, Senhor, isso é o que eu quero, mas eu sei que eu sou limitado, eu sei que eu sou limitada. Então, por causa disso, faça conforme a tua vontade. Se a tua vontade não for essa que eu estou pedindo, faça conforme a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Então, o que Jesus diz quando ele fala carrega a sua cruz, além disso que eu já falei, na verdade é um convite para deixar Deus tomar conta de nós. Porque às vezes a gente pode passar uma vida inteira tentando tomar conta de nós mesmos e terminaremos a vida cansados, extasiados, deprimidos, porque não damos conta sozinhos. Nós precisamos depender de Deus, porque é Ele quem cuida de nós da maneira correta. Quando a gente fica tentando fazer as coisas na força do nosso braço, é muito cansativo. Agora, quando a gente entrega nas mãos dele e pede direcionamento nas coisas que a gente a fazer, ele começa a suprir todas as nossas necessidades. E no momento certo, a abundância começa a chegar. No momento certo, as coisas começam a fluir. Porque ele é Deus. Ele é o nosso Pai. E às vezes, na nossa humanidade limitada, a gente vê as coisas e parece que não faz sentido, porque parece que as coisas de Deus começam de trás para frente ou de baixo para cima, né? Quando comparamos ao nosso modo de pensar, porque na palavra dele fala, os últimos serão os primeiros, ou seja, parece que está inversa a coisa, né? Aquele que é o maior irá servir ao menor. Então, ele coloca as coisas de uma forma que parece não fazer lógica para nós.
né? Quando ele fala que é para a gente ser generoso, ou seja, é melhor dar do que receber. Então, as coisas de Deus funcionam numa lógica diferente da nossa. Porque essas afirmações que tem na palavra muitas vezes não fazem sentido para nós. Mas para Deus funciona dessa forma. E só lá na frente que a gente entende. Então, no dia de hoje eu quero te convidar para não ter medo de confiar a sua vida nas mãos de Deus. Porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós, assim como cuidou de Jesus. Assim como cuidou. Jesus passou aquele momento de aflição, porque foi necessário pela missão que lhe foi dada e que ele aceitou. Mas a alegria, depois dele ver e saber que ele fez algo que salvou a humanidade, que reconectou a obra-prima de Deus a ele, não tem alegria maior. Eu tenho certeza que depois de passado tudo aquilo, a alegria que Jesus ficou é imensurável, não tem como medir. E assim também nós. Às vezes a gente não entende porque está passando situações difíceis, porque está sofrendo, e às vezes a gente questiona Deus por não entender, porque a nossa lógica humana, aquilo não faz sentido, parece até injusto, mas a palavra fala que Deus é justo. Deus é justo. E Ele faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Então, Jesus disse lá em João 12, 24, que se o grão de trigo não cair no chão e morrer, ele ficará só. Mas se morrer, dará muito fruto. Então, muitas vezes é necessário. Muitas vezes não, todas as vezes. Um grão brotar e crescer e frutificar, primeiro ele morre lá na terra. E aí ele brota, cresce para dar frutos. Assim somos nós, na nossa vida cristã aqui nessa terra. A gente precisa morrer para algumas coisas, para frutificar, para brotar, crescer e frutificar. E nesse processo de morrer para algumas coisas, a gente passa por situações difíceis. É dolorido, não é fácil. Mas sabendo que vai brotar, vai crescer, vai frutificar. Basta não desistir, basta não retroagir. Então siga em frente. Lembre-se sempre, toda vez que você estiver passando uma situação muito difícil e você não entender que na lógica humana não faz sentido, que muitas vezes você diz eu não mereço isso, e de fato olhando humanamente não merece, Jesus também não merecia e passou, mas tudo aquilo que ele passou tinha um propósito e tudo que nós passamos também tem um propósito. E o apóstolo Paulo fala que as amarguras que a gente passa, os sofrimentos momentâneos, não hão de se comparar com o que há de vir. Então, em tudo Deus tem um propósito. Então não desista. Lembre-se sempre, Jesus é a nossa Páscoa. Ele morreu, mas ressuscitou. A cruz está vazia. A cruz está vazia. E ela estando vazia é o motivo da nossa alegria, da nossa gratidão, da nossa comemoração da Páscoa. E é com esse trecho da vida de Jesus e de tudo que eu falei aqui que eu encerro essa mensagem, desejando uma feliz Páscoa. Hoje, como eu falei, é um dia que marca um dia de sofrimento muito grande para Jesus. Mas o domingo, que é o dia da Páscoa, marca a ressurreição, marca a vitória sobre a morte, marca o cumprimento da promessa de que ele enviaria o Cordeiro para nos remir e nos reconectar novamente com ele. Eu desejo uma feliz Páscoa para todos vocês, que no domingo você possa trazer essa reflexão juntamente com sua família. Às vezes você tem criança, vai brincar, vai comprar o chocolate, o ovinho de Páscoa. Brinque, faça, a alegria da criança, mas lembrando sempre qual é o real significado da Páscoa
e o que a Páscoa representa para cada um de nós. Fiquem todos com Deus e vejo vocês na próxima semana. Até lá!